Imagina que seu mapa astral é uma grande peça de teatro. O mapa em si, aquele desenho do mapa, ele é como se fosse o nosso palco. Já os signos são os papéis que a gente desempenha nesse palco. E os planetas são os próprios atores. Imagina só, a gente pensa muito nos signos, nos papéis que a gente desenvolve ao longo da vida, mas o que seria desses papéis sem os atores? Hoje a gente vai falar dos planetas na astrologia, que são os protagonistas do nosso mapa astral, incluindo a Terra, que é pouco falada na astrologia. Se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi do Asas e Raízes, eu sou astróloga, terapeuta e nômade. E se você ainda está adentrando o mundo da astrologia, deve ter percebido que além dos signos que são super falados, a gente tem dentro do mapa natal, um mapa astral, também as casas astrológicas e os planetas. E os planetas, eles não ficam só dentro do mapa natal. A gente trabalha os arquétipos dos planetas ao longo da nossa vida em vários momentos, inclusive em outros mapas secundários além do mapa natal. Os planetas na astrologia nos auxiliam na construção da nossa personalidade, das nossas possibilidades ao longo da vida. Através da personalidade de cada planeta, ou seja, sua energia simbólica, seu arquétipo, a gente consegue se compreender e se entender um pouquinho mais também. Enquanto os planetas viajam pelo céu, passando pelos 12 signos do zodíaco, eles podem trazer correlações também para a nossa vida. Na antiguidade, os planetas eram considerados corpos celestes errantes, porque estavam sempre em movimento diferente das estrelas que ficavam fixas. E eu acho que isso tem um simbolismo muito bonito com a humanidade que está sempre em movimento também. Para a gente compreender a correlação dos planetas com a nossa vida, a gente utiliza o mapa astral como ponto de partida. Então, o posicionamento desses planetas no nosso mapa indica as ações que a gente acaba celebrando na vida também. E além do mapa natal, a gente se relaciona com os planetas de outras 3 formas também. A primeira maneira é através dos trânsitos planetários. Então, como os trânsitos estão se movimentando também trazem uma correlação para a nossa vida, para os nossos momentos atuais. A segunda forma é através da sinastria. Então, no momento em que eu me relaciono com uma pessoa, eu também estou me relacionando com os planetas dela. E a terceira maneira da gente se relacionar com os planetas, uma maneira que eu gosto muito de estudar, é através da nossa relação com a Terra. Então, conforme a gente vai se movimentando, a gente vai se relacionando com os planetas e com a energia deles também no mundo. E para ficar mais fácil da gente entender, eu vou separar os planetas por luminares, sociais, pessoais e geracionais. Os nossos luminares, o Sol e a Lua, também são considerados planetas na astrologia. E eles estão tão próximos da gente que todas as suas características fazem parte da nossa essência, fazem parte também da nossa personalidade. Junto com o ascendente, o Sol e a Lua, eles trazem pra gente o que a gente chama de tríade da personalidade. Ou seja, aspectos muito importantes da nossa essência, da nossa emoção e do que a gente aparenta para o mundo também. O Sol é cultuado por inúmeras civilizações ao longo da história e ele é muito importante na astrologia também porque ele representa a nossa essência e representa também o nosso poder de ação. O Sol dentro da astrologia, dentro do nosso mapa natal, ou seja, o nosso signo solar dentro do mapa natal, ele representa aquela luz que a gente já tem e que a gente busca levar para o mundo também. O Sol ele é domínio e regência do signo de Leão, que também representa o ego, ou seja, é uma maneira da gente se individualizar, da gente se entender como indivíduo, para depois se entender como ser coletivo também. Além dessas características, o Sol também representa a nossa vitalidade, nossa criatividade e principalmente o que a gente leva como verdade na vida. É muito comum a gente encontrar pessoas que não conseguem se identificar com o seu signo solar de primeira. Isso acontece também, porque muitas vezes é muito desafiador a gente encontrar a nossa essência. Para isso a gente precisa ter um trabalho de autoconhecimento que dura aí a vida inteira.
Então, muitas pessoas não se identificam só com o seu signo solar, também se identificam mais com a sua lua, com o seu ascendente ou com algum posicionamento muito forte dentro do seu mapa. Cada ser é único, por isso o Sol também é representado de uma maneira única em cada mapa natal. Quando o Sol no nosso mapa natal está na sombra, ele traz algumas características desafiadoras, como um ego inflado, uma vaidade, ou então uma dificuldade de se perceber como ser coletivo também. A Lua, que também é conhecida como um planeta dentro da astrologia, é muito importante a nível externo, além de nível interno, porque influencia marés, diversos ciclos da natureza, já determinou também o futuro de diversas nações quando as civilizações eram extremamente conectadas com a natureza. E dentro da astrologia, dentro do nosso mapa natal, ela representa as nossas emoções. Se o Sol representa a nossa essência, a nossa ação externa, a Lua representa os nossos instintos emocionais e a nossa intuição. A Lua é domínio dos signos de Touro e Câncer e trazem esse suporte emocional e de nutrição que a gente precisa ao longo da nossa vida. Todos nós temos essa energia yin, essa energia criativa, construtiva, e a Lua traz pra gente aquilo que é importante pra gente nutrir ao longo da nossa vida. Os trânsitos planetários da Lua são dos que mais influenciam o nosso dia a dia, a nossa rotina, porque a Lua, ela muda de signo a cada 2 dias e meio, então toda essa correlação, ela também acaba sendo incorporada nas nossas atividades diárias. E depois a gente falar um pouco dos nossos luminares, que são super importantes dentro da astrologia, vamos falar então dos planetas pessoais. É importante lembrar que o Sol e a Lua, eles também são considerados planetas pessoais, mas eu gosto de fazer essa divisão porque a gente tem outros 3 planetas que são super importantes para o nosso dia a dia. Quando a gente fala planetas pessoais, a gente está falando de planetas que trazem uma correlação para a nossa vida muito próxima da nossa rotina. Por quê? Porque são planetas que também estão próximos do Sol. Esses planetas, eles mudam de signo muito rapidamente, mudam de trânsitos muito rapidamente. Então a gente tem aí uma proximidade também com as nossas atividades diárias. E o planeta mais próximo do Sol, que é o planeta pessoal Mercúrio, ele traz pra gente tudo que é relacionado a intelecto e informações. E o principal aprendizado do arquétipo de Mercúrio dentro do nosso mapa natal é aprender a se comunicar. Uma comunicação que nos leva além, que nos abre portas, que nos expande na vida também. Mercúrio na mitologia grega era o mensageiro dos deuses, então ele traz a gente essa comunicação, as notícias, a expressão. Tudo que é território de Mercúrio traz a gente para mais próximo do todo, mais próximo das outras pessoas também. Mercúrio rege também o direito que a gente tem de levar a nossa verdade para o mundo. Então, como ele está mais próximo do Sol, que a gente já viu que é a nossa essência, ele leva essa verdade nossa para o mundo também. E Mercúrio é regente dos signos de Gêmeos e Virgem, que são signos que trabalham com essa comunicação também, tanto oral quanto escrita. Mercúrio fala muito da medicina das trocas e das conexões, então para ele não importa uma só verdade, Mercúrio tem muitos pontos de vista e ele nos ensina isso ao longo da vida também. O segundo planeta pessoal que a gente vai falar depois de Mercúrio é Vênus, e Vênus traz pra gente a inspiração para a vida. Traz também aquilo que valorizamos. Então a beleza que a gente enxerga no mundo é a beleza que a gente traz com a gente também. Vênus, ela é a deusa da beleza, do amor, da inspiração, das artes também. Então tudo aquilo que a gente valoriza é território de Vênus. Ela é regente dos signos de Touro e de Libra, então são signos extremamente comunicáveis e relacionáveis. Vênus fala muito dos nossos relacionamentos ao longo da vida também. Pouca gente lembra disso, mas Vênus também fala dos assuntos financeiros, ou seja, de tudo aquilo que a gente possui na matéria.
Vênus traz pra gente a nossa relação com o que é valoroso e aquilo que a gente possui também na vida. O signo e casa onde a gente tem a nossa Vênus dentro do nosso mapa natal geralmente indica como a gente reage a todos esses assuntos. Nosso terceiro planeta pessoal é Marte, o deus da guerra. Marte na mitologia grega traz pra gente aquele processo de guerra, de ímpeto, de ação, de fazer, de acontecimento. Então, sem a medicina de Marte, a gente não vai a lugar nenhum. Marte é o regente do signo de Áries, que fala dos novos inícios. Então, ele é a sementinha que traz o início, traz a coragem para que a gente possa começar algo novo na nossa vida. Onde a gente tem Marte no nosso mapa, a gente tem uma super coragem, uma super força, alguns movimentos impulsivos também. É uma área da vida onde a gente tem muita movimentação, mas também pode ser um lugar que guarda muita impaciência. A melhor mensagem de Marte é aprender ao longo da vida a diferenciar as nossas forças assertivas de agressivas. Não é necessário ser agressivo para ser assertivo, mas antes a gente tem que aprender isso. E agora que a gente falou dos planetas pessoais, a gente vai falar dos planetas sociais. Eles não são nem tão rápidos quanto os pessoais e nem tão lentos quanto os geracionais. Eles marcam um grupo de pessoas mais ou menos com a mesma idade e os seus trânsitos têm impactos em fases da nossa vida, como o tão famoso e temido retorno de Saturno. O primeiro planeta social que a gente vai falar hoje é o planeta Júpiter, e Júpiter é considerado pai da astrologia. Ele é a própria expansão dentro do nosso mapa, as nossas oportunidades e a nossa sorte também. Alguns astrólogos dizem que aonde Júpiter está dentro do nosso mapa, a gente tem uma mãozinha de sorte, uma mãozinha de oportunidade. E eu acredito que isso seja pelo seu poder de expansão e de ir além dos horizontes. Nossa, além dos horizontes. Corta no além. Júpiter é o planeta regente do signo de Sagitário e traz pra gente essas características expansivas de liberdade, de curiosidade, de aproveitar novas culturas e de aprender profundamente. Através de Júpiter, a gente também tem uma ampliação filosófica na nossa vida. Dentro do nosso mapa natal, Júpiter também é um planeta muito importante para a gente entender o nosso perfil viajante, que são informações e características que a gente tem dentro do nosso mapa natal que indica a nossa paixão por movimento e por viagens. Júpiter também é o planeta que rege as leis e a justiça. E quando ele está na sombra, quando ele está mal posicionado, ele indica algumas características de fanatismo. Nosso segundo planeta social é Saturno. E Saturno é o próprio regente do tempo e das leis do tempo. Então ele é a causa e a razão para que as coisas aconteçam dentro da nossa vida também. Saturno traz para a gente características de amadurecimento, disciplina, responsabilidade, estrutura e leis. Saturno é o regente do signo de Capricórnio e como é um signo muito tradicional, muito centrado, ele é responsável por colocar tudo no seu lugar através do trabalho. Mesmo com energias muito opostas, Saturno e Júpiter regem os assuntos políticos também dentro da nossa sociedade. E mais ou menos a cada 28 anos a gente tem o tão temido retorno de Saturno. Então ele é como um direcionador do nosso movimento na Terra. Se a gente está muito diferente daquilo que a gente tem como propósitos, que a gente tem como objetivos, Saturno traz uma lição de amadurecimento pra gente a cada ciclo de mais ou menos 28 anos. E se os planetas pessoais trazem grandes características para nossa personalidade, já os sociais trazem para fases da nossa vida, os geracionais eles interferem em gerações inteiras. Por eles terem trânsitos muito lentos, eles trabalham aí com processos geracionais mesmo, com mudanças de era. Seus trânsitos têm grandes impactos na história da humanidade e também nas revoluções. O primeiro planeta geracional que a gente vai falar hoje é Urano.
E Urano ele é um planeta extremamente excêntrico, ele é o único que tem uma rotação invertida na órbita. E ele indica essa excentricidade, essa inovação, questões tecnológicas, possibilidades de sair da zona de conforto, dentro das suas mudanças e trânsitos também. Urano é rebelde e improvável, assim como seu signo regente, que é Aquário. Todo esse processo traz para a nossa vida, dentro do nosso mapa natal, uma possibilidade de se revoltar, uma possibilidade de se revolucionar dentro de alguma área da nossa vida. E ele é um planeta bem lento, sua rotação completa dura mais ou menos 84 anos, então ele passa cerca de 7 anos em cada signo. E as suas mudanças têm grandes transformações dentro da história da humanidade. Esses trânsitos interferem em gerações inteiras e trazem quebras de estruturas, quebras de crenças, quebras de tabus, quebras de status sociais também. Toda vez que Urano muda de signo, ele questiona também as nossas estruturas, as nossas crenças e os dogmas da sociedade. E o segundo planeta geracional que a gente vai falar é Netuno, o planeta dos sonhos e das ilusões. Netuno é um signo daquilo que não se fala, mas se sente. Ele traz pra gente muito do que está no nosso subconsciente, na nossa psique. Então ele é muito importante para que a gente estude também as nossas emoções e a nossa mente. Netuno ele é o regente do signo de Peixes, ou seja, ele traz para esse signo toda essa fantasia, todo esse mundo imaginário e principalmente um mundo de sonhos, ou seja, através dessa compreensão de que a gente é mais do que só nosso corpo físico, a gente também pode sonhar e ter esperança com algo maior. Netuno no nosso mapa pode indicar onde estão realmente os nossos verdadeiros sonhos, em que casa a gente pode trabalhar, ou seja, em que área da vida a gente pode trabalhar os nossos sonhos com mais alegria. Netuno em sua sombra, dentro do mapa natal, também vai indicar escape, fuga de realidade, ilusões e tendências também a vícios. Netuno teve um grande papel em um momento geracional da nossa história da humanidade, que foi a Era de Peixes. Um momento onde a gente buscava por muitos avatares, muitos salvadores, como por exemplo a figura de Jesus e de Buda. O último planeta geracional que a gente vai conversar hoje é Plutão. Plutão também é o planeta mais distante do Sol que tem, e ele é um planeta que traz toda essa tendência, todo esse arquétipo de transformação, de mudanças e também de um olhar mais profundo pra gente, um olhar um tanto até mais sombrio. Regente do signo de Escorpião, Plutão traz todos os nossos ritos de passagem, momentos de transformação e finalização de ciclos na nossa vida. Plutão traz as dores e as delícias de entender o que a gente é também profundamente, através das nossas sombras. Ele também está presente em todos os nossos processos de desapego e também na convivência dos nossos medos e tabus. E é também assunto de Plutão todas as nossas impermanências da vida, e também o misticismo e tudo aquilo que é esotérico. Uma grande marca dos próximos anos vai ser a passagem de Plutão em Aquário, que já aconteceu agora em 2023, mas realmente se fortifica em 2024 e vai durar 20 anos. Através dessa passagem é previsto que a gente tenha muitas quebras, muitas revoluções, muitas mudanças de dogma e principalmente algumas finalizações de coisas que a gente ainda vem se apegando. Isso de uma maneira social e geracional, não só pessoal. Na maioria dos estudos astrológicos, se a gente for parar para pensar nos planetas, os estudos eles terminam por aqui. Mas eu sempre acho que a gente esquece muito de falar da Terra, que é um planeta pouquíssimo falado, porque dentro da astrologia ele trabalha como um plano de fundo. Ele é como se fosse o nosso ponto de vista para os outros planetas. Mas além da Terra ser um plano de fundo dentro do nosso mapa natal, a gente precisa compreender a nossa relação simbólica com esse planeta, que também faz parte do nosso sistema solar e muito mais importante porque a gente mora nele. A nossa relação com a Terra é muitas vezes simbolicamente
simplesmente separada e apagada através da história, inclusive da história da astrologia. Alguns estudiosos, como por exemplo a Marília Rizzo, no seu livro Reviravolta no Céu, trouxeram uma perspectiva para a gente trabalhar com a Terra, não só como um plano de fundo, mas também como um símbolo astrológico, ou seja, uma parte de um eixo dentro da astrologia de reconhecimento. Esse eixo seria o eixo Terra e Sol, que traz para a gente o reconhecimento do nosso indivíduo, né, dentro da nossa essência, que é o Sol, e do nosso coletivo, que seria a Terra e a nossa relação com ela. Esse eixo basicamente seria o eu Sol e o nós Terra, ou seja, a nossa capacidade de se relacionar com os outros seres da Terra e nutrir a nossa relação com o próprio organismo que a gente vive também. Em um próximo vídeo eu falarei dessa nossa nova cosmovisão em relação à Terra e o porquê também que esse livro brilhou tanto os meus olhos. Eu quero trazer um pouquinho dessa perspectiva aqui para o canal. Os astros são uma linda forma da gente se reconhecer nesse mundo, já que desde que esse mundo é mundo, a gente busca se relacionar com o céu e com os astros também. Então, se você gostou desse resumão astral sobre os planetas, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like. É muito importante para a gente saber se vocês estão curtindo, se vocês estão gostando dos assuntos que a gente traz aqui também. Que seus caminhos estejam sempre abertos. Um beijo e até a próxima!